Olá, cara estudante. Bem-vindo aí, então, ao nosso curso de Mecânica Geral, onde hoje eu estou trazendo para você exercícios. A gente vai trabalhar agora exercícios que irão, então, te ajudar no entendimento. Só que a gente vai trabalhar hoje com resolução do cálculo de momento na forma vetorial somente, ok? Então, essa primeira parte aí que a gente vai trabalhar somente da forma vetorial. Então, veja que eu tenho essa peça aqui no formato de um triângulo retângulo aqui. E eu quero saber qual é o momento da força F em relação ao ponto O, aqui em cima. Então, essa força está sendo aplicada aqui nesse ponto e eu quero trabalhar na forma vetorial. Então, quando a gente vai trabalhar na forma vetorial, a gente precisa seguir uns passos. Primeiro, eu preciso mostrar aqui para você onde é que está o vetor posição. Então, para eu poder encontrar o vetor posição, eu preciso, então, saber de dois pontos. Então, aqui eu vou ter a posição O, que vai ser a minha origem aqui do meu plano cartesiano, e a força está sendo aplicada aonde? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Ok? Então, vamos olhar aqui, ó. Se aqui é a origem, então é 0, 0, 0. E aqui o ponto de aplicação dessa força F, eu tenho 0,4 em x e menos 0,2 em y. Veja que ele está abaixo da origem, ó. Bem aqui, a origem está aqui, daqui para cima é y positivo, daqui para baixo é y negativo. Por isso que eu coloquei menos 0,2. Ok? E 0, porque este exercício ele está no plano XY, tá bom? Então, eu já ministrei aqui um vídeo, já fiz um vídeo aqui, que trata exatamente como você deve saber localizar os pontos para poder determinar o vetor posição. Eu vou colocar o link bem aqui para você assistir essa aula, caso ainda não tenha assistido, para poder, então, reforçar o entendimento da aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Então, o vetor R, que é o vetor que sai daqui e a extremidade dele é no ponto de aplicação da força, então, eu vou ter extremidade menos origem. Extremidade menos origem. Ah, tá. Então, é ponto A menos o ponto O. Então, se eu pegar o ponto A menos o ponto O, eu vou ter, ó, coordenada de x 0,4 menos 0 é 0,4. Menos 0,2 menos 0, eu vou ter, então, menos 0,2. 0 menos 0, aqui vai dar 0. Então, pronto. Então, aqui eu já determinei qual vai ser, então, o meu vetor posição R, ok? Então, encontrado o meu vetor posição, eu preciso, então, decompor a força. Eu preciso saber as componentes em x e em y. Então, aqui vamos analisar. Este ângulo de 30 graus, ele está sendo medido em relação ao eixo y, certo? Então, se ele está sendo medido em relação ao eixo y, ou numa linguagem mais simples, aí, informal, ele está coladinho no eixo y, a componente desse vetor em y vai ser cosseno e em x vai ser seno. Você pode fazer isso aqui usando lá o triângulo retângulo, a relação do seno, cateto oposto sobre hipotenusa, a relação do cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, sem nenhum problema. Isso aqui é outra maneira de pensar, tá? Então, eu vou ter que f de x vai ser o valor da força vezes o seno de 30. Então, eu vou ter 400 vezes 0,50, que é o seno de 30, que vai me dar, então, 200 newtons, tá? E em y, que é onde o ângulo está coladinho aqui, ó, vai aparecer cosseno. Então, substituindo, eu vou ter 400 vezes 0,866. Isso, fazendo essa multiplicação, vai gerar um resultado para mim de 346,4 newtons, ok? Pronto, ó, segundo passo já foi feito. Já achei as componentes. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso escrever a minha força da forma vetorial, na forma cartesiana. Então, eu vou ter aqui, ó, como é que a gente escreve o vetor força? Né? F de xi mais F de yj mais F de zk, ou seja, suas respectivas componentes. Então, está aqui, ó, quanto é o F de x? 200.
Então, 200i. Observando aqui o seguinte, ó. Se eu olho essa componente aqui em x, ela vai apontar para a tua direita, no mesmo sentido positivo do eixo x. Por isso que aqui é positivo, ok? Agora, a componente y aqui, ó, se eu projetar para cá, na vertical, ela vai apontar para baixo. Então, sentido contrário ao eixo y. Por isso que aqui é negativo, menos 346,4j. Okay? E a componente f de z a gente não tem porque esta força está no plano xy. Então, eu botei 0 só por questão para facilitar na hora de calcular o momento. Bem, como é que se calcula o momento na forma vetorial? Então, o momento da força F em relação ao ponto O, ele é dado por este produto vetorial. Lembrando que sempre primeiro será, no produto vetorial, vetor posição, vetorial, força. Primeiro vetor posição. Então, vamos montar aqui a nossa matriz. Ó. Aqui eu tenho IJK. Segunda linha, ela é composta pelas componentes do vetor posição, 0,4 e menos 0,2j, e a componente k vale 0. Agora vem a força F. Eu venho aqui e coloco 200i menos 346,4j na coluna de j, e em k ele não tem, então é 0. Tá? E aí, como é que a gente calcula isso? A gente repete as duas primeiras colunas aqui do lado. Ó. Por isso que você está vendo a repetição. E aí, como você aprendeu lá no curso de Geometria Analítica, no estudo das matrizes e determinantes, você traça aqui, ó, escreve, coloca uma linha cortando esses três elementos aqui que vão ser multiplicados. Aqui eu tenho esta outra linha e eu tenho essa outra linha. Essas linhas aqui se chamam diagonal principal. Então, eu tenho essa diagonal e essa diagonal. Então, a gente multiplica todos os elementos. E eu tenho a diagonal secundária. Então, eu pego esses três números aqui, ó, multiplico, aqui também multiplico e aqui também eu vou multiplicá-los. Ok? Então, a gente sempre organiza, eu particularmente gosto muito de fazer bem organizado, bem passo a passo. Então, veja aqui que eu vou ter o resultado da multiplicação da diagonal principal, né? Olha só aqui, ó, isso, vezes isso, ó, vai dar 0. Por isso que tem 0i. J vezes 0 vezes 200 dá 0j. K vezes 0,4 vezes menos 346,4, eu vou ter menos 138,6k. Pronto, essa é a diagonal principal. Menos, aí abre o parênteses, eu vou colocar aqui a diagonal secundária. Multiplico todo mundo que está aqui, ó. Por exemplo, em I, eu vou ter, ó, menos 346,4, opa, vezes 0, ih, já vai dar 0. Então, por isso que tem 0i. Em J, eu tenho 0 vezes 0,4 vezes j, aí já vai dar 0. Por isso que tem 0 aqui. Aí em K, 200 vezes menos 0,2 vai dar menos 40k. Ok? Qual vai ser a unidade? Qual a unidade da força que está sendo mostrada aqui para a gente? Eu tenho força em newtons. Então, se a força está em newtons, então isto significa que eu vou ter newton vezes metro. A intensidade desta força nesse exercício aqui vale 400 newtons, ok? E aí, a forma como vai ficar o meu resultado, eu vou ter menos 98,6 na direção do vetor unitário k, newton vezes metro. Então, o módulo desse momento, ele vai ser para mim, então, como eu só tenho uma coordenada, eu vou ter 98,6 newton vezes metro, ok? Pois bem, aqui, ó, a gente tem que o resultado do momento deu um valor negativo, né? Então, por convenção, seguindo a regra do produto vetorial de I com J e o K, né? O produto vetorial de I com J gera o K. Então, o sentido positivo aí é o sentido anti-horário como o positivo para a gente aplicar. E aí, o meu resultado aqui, ó, deu negativo, né? Aí, o que significa isso? Ah, então significa que essa peça ela não vai girar no sentido que eu adotei como positivo, que é o sentido anti-horário.
ela vai tender a girar no sentido horário. Por isso que eu tenho este menos aqui, ó, tá bom? Então, o sentido correto é sentido horário de rotação e o módulo desse momento é 98,6 newton vezes metro, ok? Vamos para o segundo exercício. Determine o momento da força F em relação ao ponto O. Expresse o resultado como vetor cartesiano e calcule o seu módulo. Então, vamos analisar aqui, ó. Eu tenho a minha força F, que já está dada aqui para a gente na forma vetorial. Tá? Aí, o segundo passo aí que a gente tem que analisar nesse contexto é saber quem é o vetor posição, para a gente poder, então, calcular o momento. Então, vamos analisar aqui, ó. Vamos encontrar o vetor posição. Então, vou localizar o ponto A. Tá? Então, aqui, você, se não lembra, assiste lá o nosso vídeo sobre localização de vetor posição, como se faz isso. O ponto A, ele está bem aqui atrás, então eu vou ter, está aqui atrás, menos 3 em x, ele está aqui atrás de y, da origem, né? Atrás da origem em y, menos 7, e eu tenho uma altura, ele está acima da origem, nesse caso, paralela ao eixo z, então é 4 positivo. Então, o meu O é a origem, né? Então é 0, 0, 0. Então, esse meu vetor, ele vai sair da origem e a extremidade dele é lá no ponto de aplicação da força. Ok? Então, a gente vai ter menos 3, né? Ponto A menos a origem. Menos 3 menos 0 dá menos 3. Menos 7 menos 0 dá menos 7. 4 menos 0 vai dar 4. Então, por isso que o meu vetor posição é dado dessa maneira aqui. Tá bom? E ali está o desenho. Então, a representação da força F, conforme o desenho aqui já fornece para a gente, está em newtons. Pronto. Agora, eu já tenho a faca e o queijo na mão. Já tenho o vetor posição e já tenho a força F. Beleza, moleza agora. Agora é só calcular o produto vetorial, para a gente poder obter, então, o momento da força F. Então, vamos lá. Então, o momento da força F. Você vem aqui, coloca aí JK. Segunda linha, os elementos que compõem os componentes do vetor R. Menos 3 está aqui, menos 7J está aqui e 4 em K está aqui. Ó. Agora a força F, 60I está aqui. Ó. Menos 30J está aqui. Ó. E em K, menos 20 está aqui. Ó. Beleza? Passo a passo. Aí esse determinante a gente repete as duas primeiras colunas. Então eu tenho essa coluna, está aqui. E essa outra coluna também está aqui. Aí a gente vai, separa aqui quem faz parte aí da diagonal principal, para cada vetor I, J, K. Então, eu tenho aqui em I, eu tenho todo esse produto aqui. Em J, eu tenho esses elementos. E em K, eu tenho esses elementos. E na diagonal secundária, eu tenho esses números aqui, que serão multiplicados com o K. Esses outros números aqui, ó, que serão multiplicados com o I. E esses outros números aqui que serão multiplicados com o vetor J. Bem, organizando, o que a gente vai ter? Eu vou multiplicar, né, todos os elementos da diagonal principal e vou escrever aqui, ó, I vezes, aí menos 7 vezes menos 20 dá mais 140. Então, está aqui, ó, mais 140. Em J, 4 vezes 60 vai dar 240J. E em K, menos 3 vezes menos 30 dá mais 90. Pronto, está aí, diagonal principal. Fecha parênteses, menos... Abre o parênteses. Agora, diagonal secundária. Em I, menos 30 vezes 4, menos 120. Em J, menos 20 vezes menos 3, vai dar, então, para mim, 60. E em K, 60 vezes menos 7 dá menos 420. E aí, a gente faz, então, a organização dos termos semelhantes, a propriedade distributiva, menos com menos dá mais, e vou organizar o I com I, J com J e K com K. E aí eu vou ter esse resultado 260i, ó, 140 menos com menos mais, então 140 mais 120i dá 260j. 240 menos com mais dá menos, 240 menos 60 dá mais 180j, menos com menos aqui dentro dá mais, então 420k com mais 90k vai dar 510. Pronto, resolvido. Este é o resultado do momento vetorial, do momento dessa força na forma vetorial. Tá? E aí, como vai ser para mim
a apresentação do módulo deste momento. Como será a apresentação? Então, como é que se calcula o módulo de um vetor? Raiz quadrada da soma do quadrado de cada componente. Então, ali eu tenho esses números aqui, coloca aqui dentro, faz a continha, calcula a raiz quadrada e deu aqui para mim como em módulo 600 newtons vezes metro. Ok? Então, é bem simples, é bem legal. Então, essa primeira parte do nosso vídeo que eu trouxe para vocês, esses exercícios, o objetivo dele aqui foi te mostrar como você localiza o vetor posição, tá? Para calcular o momento. Depois você escreve o vetor força. Tendo essas duas informações, pronto, meu caro, resolvido. Aí depois parte para o produto vetorial, tá bom? Então, espero que você tenha gostado aí da resolução desses exercícios, passo a passo. Compartilhe aí com quem está precisando entender, né? Porque geralmente é difícil a gente encontrar em alguns livros uma resolução bem passo a passo e bem mastigadinha aí para você, tá? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal e ajude aí o nosso canal a crescer mais para poder atingir a mais outras pessoas que estão precisando, tá? Então, um grande abraço aí do professor Robson. Tchau!